Sejam bem-vindos a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, que vocês podem acompanhar em formato de vídeo, podcast ou revista digital. Eu sou o José Augusto Ferraz e vamos apresentar mais um episódio da campanha de valorização do transporte rodoviário diante da pandemia do coronavírus. Aqui ao meu lado está minha companheira de equipe, a Solange Sebrián, que vai nos ajudar nessa tarefa, junto com os trabalhos técnicos a cargo do Paulo Vasques. Olá, Solange. Olá, José Augusto. Olá, ouvintes da multiplataforma Frota e Companhia. É muito bom estar aqui com vocês novamente para dar continuidade a essa série de depoimentos com personalidades do transporte, na tentativa de apontar saídas para a crise provocada pela pandemia do coronavírus. Ok, Solange, para o debate de hoje nós convidamos o executivo que atua junto a um dos maiores conglomerados de transportes do Brasil. É o diretor executivo da JSL, Adriano Thierry. Seja bem-vindo, Adriano, e obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, José Augusto, Solange. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Perfeito, Adriano. Mas só para a gente introduzir os nossos ouvintes nessa conversa, eu queria que você falasse rapidamente, fizesse uma breve apresentação da JSL e das suas áreas de atuação. É uma grande empresa, nós sabemos, mas apenas para que alguns ouvintes que nos acompanham possam conhecer melhor a empresa. Por favor. A JSL, nós somos uma empresa bastante diversificada. Nós estamos no mercado aí já há 6 décadas, inclusive agora nesse mês de junho a gente está completando 64 anos de fundação. Nós operamos em 16 diferentes setores da economia, desde bem de consumo, alimento, até a indústria de base, como a mineração. Nós somos hoje a maior empresa de logística rodoviária do Brasil, temos aí em torno de 200 filiais, trabalhamos em 18 estados e 4 países do Mercosul. Em torno de 21 mil funcionários, nós temos trabalhando com a gente todo dia em torno de 8 mil caminhoneiros autônomos. Bom, eu sei que vocês também têm focos até em outras atividades alheias ao transporte de cargas, né, que é o caso de locação de veículos e tudo mais, mas eu queria que a nossa conversa se resumisse basicamente no transporte rodoviário de cargas, ok? Então, eu queria, para a gente começar aqui, falar um pouco sobre o tema principal da nossa conversa, queria que você dissesse como é que está o movimento de cargas nas diversas unidades de negócio do grupo, decorridos 4 meses desde o início da pandemia. O impacto ele aconteceu de forma diferente nos diferentes setores que a gente opera. Então, o mês de abril foi o mês mais impactado. A gente, apesar de nossa diversificação, ter alguns setores que tiveram um pouco de impacto. No geral, a gente teve um impacto significativo. Nós tivemos uma perda de receita bastante significativa no mês de abril, mas a retomada está sendo bastante rápida nesses últimos meses. Que segmentos de negócios foram os mais impactados pela redução do volume de cargas? Então, nós tivemos alguns negócios, por exemplo, o florestal, a gente opera muito forte no agronegócio, como o sucalcoleiro e na área de mineração, elas praticamente não tiveram nenhum impacto. Por outro lado, alguns segmentos, inclusive, aumentaram o volume de carga nesse período, como o setor de bens de consumo, alimentos, produtos de higiene e limpeza, eles acabaram, inclusive, aumentando o volume. E outros segmentos, como o automotivo, por exemplo, nós tivemos uma queda bastante significativa. Então, a nossa diversificação, ela acabou nos ajudando a perder um pouco menos de receita do que o mercado. Teve uma pesquisa da CNT no mês de abril, onde o transporte de carga teria caído aí em torno de 45%. O nosso volume foi metade disso, praticamente, em função da nossa diversificação. Mas um dos setores bastante impactados na companhia que a gente opera é o setor automotivo. E apenas uma curiosidade, vocês também operam um ramo do transporte de passageiros na linha de fretamento. Como é que esse setor sofreu as consequências da pandemia? Como foi o impacto nesse setor? Então, ele está diretamente atrelado à indústria. Na prática, foram poucas as indústrias que pararam completamente e em função das ações de redução de risco, na verdade, houve um aumento da disponibilidade de ônibus. Hoje, um ônibus de fretamento tem capacidade para 45 passageiros. Em função da pandemia, em função do distanciamento, um dos produtos que a gente ofereceu para os nossos clientes é, inclusive, ofertar mais ônibus para aumentar esse distanciamento
entre as pessoas dentro dos ônibus. Em algumas situações, inclusive, e até para funcionários próprios, aonde existia alguma dificuldade de transporte, a gente passou a fornecer um carro para cada 3 funcionários, justamente para evitar o risco de algum problema no transporte público. Então, o fretamento em si para a JSL é um dos setores que, na realidade, foram positivamente impactados pela disponibilização de mais carros em função desse distanciamento das pessoas dentro dos ônibus. Mas existe necessidade de você, eventualmente, ampliar a frota para isso, ou não? Para atender essas novas exigências de distanciamento e tudo mais? Na maioria dos clientes, sim. Na maioria dos clientes, a gente aumentou frota de ônibus. Isso falando de fretamento, que é transporte para as indústrias, que é diferente do transporte público, que é outro segmento. Mas para a indústria, sim, houve a necessidade, em algumas situações, a gente está aumentando a disponibilização de frota. Tá bom. Solange tem uma pergunta agora. Perfeito, Adriano. Quais as principais medidas adotadas pela JSL no âmbito administrativo e operacional para o enfrentamento dessa crise? Então, foi uma série de medidas. Nós criamos, logo no início da crise, no finalzinho de março, um comitê de crise, que tinha a principal missão de cuidar do nosso principal patrimônio, que são as pessoas. Na verdade, os nossos funcionários, em torno de um pouco mais de 22 mil pessoas, e os 8 mil caminhoneiros que trabalham com a gente no dia a dia. Então, para os funcionários próprios, nós temos um programa já na companhia há mais de 15 anos, que é um programa chamado Ligado em Você, que dá todo um apoio, todo um suporte pessoal para o funcionário, inclusive para a família dos funcionários. Então, nós reforçamos esse programa Ligado em Você, que passou a operar 24 horas e 7 dias por semana. Nós reforçamos e tentamos colocar o máximo das pessoas que fosse possível em home office. Na operação isso é um pouco mais complicado, mas no administrativo nós colocamos em torno de 60% dos nossos funcionários, mais de 60% dos nossos funcionários em home office. Na parte operacional, onde não há como você botar a maioria das pessoas em home office, a gente mudou toda a nossa rotina operacional, os horários de troca de turno foram alterados para não haver concentração nas trocas de turno, para não haver concentração nos momentos de alimentação nos refeitórios. Nós acabamos, em todas as nossas operações, retiramos catracas, retiramos biométrico, todas as pessoas do grau de risco, mais de 60 anos, obesos, enfim, nós também afastamos. Passamos a fazer a medição da temperatura corporal em 100% das nossas filiais, isso para funcionários. Para os motoristas, eles não são exatamente funcionários nossos, mas operam com a gente no dia a dia, então são esses os profissionais e que dia e noite estão nas estradas para garantir de fato que o alimento e o medicamento chegue à população. Então, o nosso comitê teve uma preocupação grande com eles, e o principal foco era preservar a saúde, dar condições de trabalho para esses motoristas. Então, o programa Ligado em Você, que a gente comentou há pouquinho, que era para os funcionários, a gente criou também o programa Ligado em Você para caminhoneiro. Nesses 90 dias de programa Ligado em Você, nós recebemos mais de 2.000 ligações de caminhoneiros, que tinha a principal missão, esse Ligado em Você, de dar dica de prevenção para o motorista e para as famílias dos motoristas, acompanhar, dar suporte para o motorista e para as famílias dos motoristas que tivessem algum sintoma do Covid. Esse Ligado em Você, hoje não existe mais essa dificuldade, mas no início existia dificuldade de pontos de apoio, pontos de alimentação dos motoristas ao longo das rodovias. Então, esse Ligado em Você também dava esse apoio. Nós apoiamos motoristas, tem ajuda governamental dos R$600, que em algumas situações os motoristas também têm acesso a essa ajuda emergencial. O Ligado em Você servia de apoio e suporte para essa ajuda. Nós passamos a fornecer álcool gel e máscara em 100% das nossas filiais, tanto para motorista agregado quanto autônomo. Algumas das nossas operações, como a gente falou há pouquinho, como automotivo, por exemplo, caiu muito o volume, então a gente tentou realocar o máximo esses motoristas para outras operações nossas, como o alimentício, por exemplo, que esse volume aumentou, para eles não ficarem sem a renda. E, eventualmente, aquele caminhoneiro que eu não consegui realocar para outra operação e tenha perdido a renda, a gente também apoiou a família com a doação de cesta básica, em algumas situações, inclusive, com ajuda de custo. E para clientes, cliente é cliente, a gente trabalha muito em indústria, muito em armazém, em movimentação interna de planta, enfim. Cliente é cliente, foi desenhado um plano de contingência
personalizado e aprovado com cada cliente para passar por essa pandemia. Nós não tivemos até o momento, espero que não tenhamos, nenhuma operação nossa descontinuada. Tivemos operações descontinuadas por questão mercadológica, por queda de volume, mas por problema de Covid, de afastamento de pessoas, enfim, os planos todos que a gente desenhou é para garantir a continuidade de todas as operações. Então, não tivemos nenhum tipo de interrupção durante esse período. Tá, vocês não tiveram que apelar, então, para medidas de redução de jornada, nem demissões? Conseguiram passar ao largo dessa situação? Pontualmente nós tivemos algumas situações, nós ainda temos alguns funcionários afastados, na verdade com contrato suspenso, né? Que é principalmente nas montadoras. Mas as montadoras também já estão retomando. Então, na maioria das situações, a regra da suspensão do contrato é por 60 dias, a maioria dessas pessoas já estão voltando antes mesmo de se atingir esses 60 dias da suspensão do contrato. Tiveram algumas situações, mas foi bem pontual em alguns segmentos. Perfeito. Bem, Adriano e caros ouvintes, vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em 30 segundos. Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco desse programa que mostra os caminhos da retomada nos negócios depois do coronavírus nas empresas do transporte rodoviário de cargas. Hoje estamos entrevistando o diretor executivo da JSL, Adriano Tielli. Bem, Adriano, vamos falar um pouco das eventuais lições, né, que esse momento pode deixar para o setor. Todos nós sabemos que as empresas tiveram que se reinventar nesse período, né, para adequar a demanda com a sua estrutura operacional e além de tudo, tiveram que atender os protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias, como você mesmo citou. Diante de tantas mudanças, o que deverá permanecer depois da pandemia, por exemplo, na área de recursos humanos? Nós sabemos que hoje tem uma novidade do trabalho remoto que veio se instaurar no meio empresarial e também as videoconferências. Isso daqui vai se tornar uma rotina daqui para frente, ao seu ver? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer para frente. Mas a gente acredita que a pandemia ela antecipou muita coisa do que já era uma tendência. Ela acelerou algumas coisas. A experiência que a gente teve, por exemplo, com as videoconferências, Zoom, Teams, é uma experiência nova, se usava pouco antes, mas é uma experiência que a gente acredita, nós acreditamos nisso, está dando certo, está sendo eficiente, está trazendo redução de custo, está ganhando eficiência. Então, a gente acredita que sim, muita coisa deve mudar, não vai voltar a ser o que era antes, a gente não acredita que o futuro, quando a pandemia passar, vai continuar como é hoje, todo mundo trabalhando remotamente, a comunicação sendo toda por videoconferência, isso deve retomar, mas não deve voltar a ser o que era antes da pandemia. Foram experiências novas, forçadas em função da pandemia, mas que a gente viu que, de fato, muitas delas dão resultado. Então, vieram, de fato, para ficar. Adriano, e na área operacional, que é uma área um pouco mais resistente, né, a mudanças, o que essa crise vai deixar de positivo? Por exemplo, a automação, a conectividade, a transformação digital, elas serão incrementadas pós-pandemia? A tendência é que se acelera essa questão de automação. A digitalização já era um caminho que vinha sendo adotado no mercado como um todo e também no mercado de logística. Então, no futuro, devemos ter menos papel, devemos ter menos documento, traz menos custo, mais agilidade. Inclusive, a gente tem alguns exemplos já agora na pandemia. Na questão de transporte, quem trabalha com transporte sabe que o motorista recebe uma nota fiscal, chega no cliente, entrega a nota fiscal na portaria, o cliente assina o canhotinho, vem para o posto de gasolina, troca a carta frete, isso vai para o comprovante, vai para o cliente. Então, são várias pessoas envolvidas nessa questão de documentação física. Já no início da pandemia, a gente entrou em contato com a maioria dos nossos clientes e grande parte deles, já na primeira semana, no primeiro mês, a gente conseguiu abortar essa questão de ter que apresentar o documento físico.
Então, a gente acredita, sim, que a forma da gente fazer as coisas no futuro deve mudar bastante e deve acelerar essa questão de digitalização. O que já era uma tendência passou a ser agora uma necessidade muito mais latente. A gente acredita, sim, que deve mudar bastante, assim como essa parte administrativa, também a questão operacional. Para a gente concluir esse bloco, Adriano, o que mudou no relacionamento com os clientes? Você acredita que essa crise também vai deixar lições para os embarcadores de cargas? Certamente sim. Falando de JSL, nós temos uma cultura muito forte que é oriunda lá do nosso fundador, inclusive a gente carrega isso no nosso slogan, que é o entender para atender. Então, a gente sempre está muito próximo dos nossos clientes. Então, é nesses momentos de dificuldade, como a gente teve a pandemia agora, que a gente reforça isso, inclusive. Então, foi um momento, a JSL, nós nos aliamos aos nossos principais clientes para superarmos isso juntos. E os clientes, eles percebem e reconhecem isso. Então, isso está no nosso sangue, isso faz parte da nossa cultura. Então, o relacionamento com os clientes, apesar de a gente entender que a questão de reunião presencial, a questão de estar próximo, isso talvez mude um pouco com essa questão de digital, de fazer por videoconferência, mas a origem, esse relacionamento próximo do cliente, a questão de entender a necessidade dele para atender da melhor forma, isso a gente acredita que não muda. É o momento da gente se aliar ao cliente. Perfeito. Ok, caros ouvintes, vamos para mais uma rápida parada e voltamos em 30 segundos. Bem, amigos, estamos de volta com o terceiro e último bloco desse programa, que integra a campanha do transporte rodoviário na Rota da Retomada, promovida pela multiplataforma Frota e Companhia. Ok, hoje estamos conversando com Adriano Tielli, que é o diretor executivo da JSL. Bom, Adriano, falando um pouco mais de futuro, você está absolutamente acostumado com todas essas operações logísticas de atendimento ao cliente. A pergunta que eu faço a você é o seguinte: como você imagina o transporte de cargas nos próximos anos? Você acredita que o transporte rodoviário vai continuar tendo essa mesma importância dos dias atuais? Essa importância vai aumentar? Você acha que vai continuar existindo essa concentração voltada em cima do rodoviário? E em relação aos veículos autônomos, será que eles serão os responsáveis pela entrega na última milha, junto com os drones, por exemplo? O modelo de consumo, ele deve mudar. Quem nunca comprou pela internet, quem nunca tinha feito uma compra e-commerce, passou a comprar. Uhum. Inclusive, saiu uma reportagem onde que 40% das vendas pela internet que foram feitas do último mês foi com pessoas que compraram pela primeira vez pela internet. Então, quem comprou, teve a experiência de comprar, não vai voltar a comprar como comprava antes, vai continuar comprando pela internet. Isso muda bastante o conceito de logística. Então, os embarcadores vão ter que se reinventar e nós, como operadores logísticos, temos essa missão de nos reinventarmos também, ter muita criatividade, porque esse modelo, ele de fato vai mudar. Agora, a questão de veículo autônomo e drone é uma tendência de futuro, mas a gente não acredita que seja um futuro tão próximo. É algo mais para longo prazo. Então, mas sim, o modelo logístico vai ficar muito diferente do que é hoje. Muito diferente do que é hoje. As empresas, elas vão ter que, tanto embarcadores quanto operadores logísticos, a gente vai ter que se reinventar para esse novo modelo. Mas o transporte rodoviário vai continuar tendo essa mesma importância que tem nos dias atuais, ao seu ver, não? Na nossa visão, sim. Na nossa visão, vai continuar com a mesma importância e com um pouco mais de complexidade nessa última milha, porque o volume de transporte, o tamanho das entregas, ela passa a ser cada vez menor. Hoje você entrega num shopping, num supermercado, num centro de distribuição, essa entrega está passando a ser muito mais frequente. Ao invés de você entregar uma carga num shopping, o cliente vai buscar, você faz 20 entregas diretamente para o cliente final. Então, a complexidade ela deve aumentar. Uhum. Perfeito, Adriano. E
vamos partir para a finalização da nossa entrevista. E, nesse momento, eu gostaria que você pudesse deixar um recado para os transportadores que nos ouvem nesse momento, como incentivo para enfrentar e superar esse momento tão difícil. Todos nós existimos em função dos nossos clientes. Se não fosse o cliente, a JSL não existiria, os operadores logísticos não existiriam. Então, nesse momento, a gente acha que é fundamental a gente se aliar ao cliente. O cliente vai ter que se transformar e a gente vai ter que estar aliado com ele e acompanhar ou puxar essa transformação. A pandemia, ela vai passar, ela com certeza vai passar e vai transformar muita coisa. E a gente acredita que toda essa transformação ela vai gerar muita oportunidade para os operadores logísticos. Então, os clientes, eles tendem a se alinhar com quem tiver mais preparado, mais estruturado para esse momento de retomada. Então, se eu puder passar uma mensagem, um recado, de fato, seria criatividade para a gente conseguir, de fato, acompanhar, se aliar aos embarcadores nesse momento de transformação. Muito bom. Bom, eu queria agradecer ao presença do nosso convidado, o Adriano Thierry, da JSL, dizer que também a multiplataforma Frota Companhia está aliada nesse processo de torcida para que o transporte rodoviário enfrente com tranquilidade esse momento e supere essa situação e possa continuar prestando esse serviço fundamental para o país, que é o transporte rodoviário de cargas até a última milha. Adriano, suas considerações finais, por favor. Eu agradeço, José Augusto, Solange, foi uma honra, um prazer enorme poder ter estado aqui com vocês. Eu agradeço e fico sempre à disposição. Obrigada, Adriano, e obrigado, ouvintes da multiplataforma Frota e Companhia. Vamos ficando por aqui e até o próximo programa. Bem, amigos, obrigado pela sua audiência. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia e confira as edições digitais da publicação, ou então nos acompanhe através dos nossos podcasts ou então dos nossos canais de vídeo e também nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.